Olá, queridos amigos e amigas, uma boa noite para todos. Sejam bem-vindos para mais um estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz e Chico Xavier. Hoje, dia 18 de novembro. E rogamos a Jesus, aos bons espíritos amigos, que nos amparem, que nos envolvam em sua paz, tenhamos aqui bons momentos de estudo, de confraternização, e possamos todos nós aprender um pouco mais com esse livro, com André Luiz, trazendo condições melhores de entendimento da vida e, por conseguinte, de vida mais plena, né? Deixo, como sempre, aqui um abraço a todos os amigos e amigas que acompanham esses vídeos em outros dias, lá no meu canal no YouTube. Vejo que tem muitos amigos que assistem outros dias. Fica o meu abraço, meus votos de muita paz a todos. Esse estudo que realizamos às segundas-feiras, às 20 horas, e esses vídeos todos ficam disponíveis, então, em meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem, se inscrevam, tem outros estudos além desse também. E o nosso abraço fraterno, nosso boa noite às amigas, aos amigos que já estão chegando, conectando aqui conosco. A Luci Faria, tudo bem? Boa noite. A Tata Del Rey, tudo bem? Muito bem-vinda. Querida amiga Débora Medeiros, aqui também pelo Insta. A Romilda Martiniano, muito boa noite. Aqui pelo Facebook, a Sandra Paulino. Boa noite, Sandra. Um abraço. Deise Florencio, nossa amiga da Pensilvânia. Ercília Machado, muito boa noite. Quem mais aqui? A Margarida Pires, também conosco. A Silvia Guerra, muito boa noite, que assim seja. A Zaida Borba também aqui conosco, muito boa noite. A Loiva Carnop, bom estudo, que assim seja, né, Loiva? O Edson Fukuta, nosso amigo. A Márcia Lima, muito bem-vinda. A Cirlei Barcelos também aqui. Maria Isabel Rubatino, querida amiga lá de Carandaí, Minas Gerais. O grupo Inácio Ferreira aqui, a Isa, tudo bem, Isa? E Flávio, lá de Araraquara, que legal. A Flávia Fernandes Monteiro aqui chegando também, muito bem-vinda para o nosso estudo. A Aquilina Martinez Rara, aqui no Facebook. A Clorecido Carmo, Odete Oliveira, Fabiano Watanabe, que legal. A Lourdes Galvani, quem mais aqui? A Iraniso Catelli, a Lide Cantarucci também aqui conosco, muito bem-vinda. Que legal. E todos os demais amigos e amigas que aqui estão para mais essa noite de estudos. Olá, Elaine, Renata Borges, Henrique, amiga lá de Pongaí. Um abraço para todos aí. Saudades aí do pessoal de Pongaí. Muito legal. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos, então, dar sequência ao nosso estudo. Na última semana, nós paramos na metade do capítulo 9, porque, como nós combinamos, né, estamos levando esse estudo sem... Legal, Isa, bem-vinda, viu? Um abraço. Como nós combinamos, esse estudo eu estou tentando conduzi-lo sem pressa, né? Tentando aproveitar com calma cada informação aqui, e a gente regula o tempo aí em torno de 1 hora, então, esgotando o tempo, a gente para, né? E nós ficamos na metade do capítulo 9, não deu para concluí-lo, tá legal? Nós estamos mais ou menos na metade, né? Eu até digo, quem acompanha com o livro, fazer uma marquinha onde parou para não perder a sequência, tá legal? Só relembrando, nesse capítulo 9,
já foi... Bom, nós já estudamos, né, sobre o depoimento do Otávio, do Acelino, dois tarefeiros, né, que fracassaram na tarefa da mediunidade. E agora, nesse capítulo 9, a gente está percebendo que André Luiz observa muitos grupos conversando, né, muitas pessoas conversando lá no centro de mensageiros. E, pessoal, desculpa, as cachorrinhas estão agitadas aqui. Deve estar passando algum cachorro ali fora. E uma senhora, então, ele observa uma senhora que relata seu problema do fracasso, né? Ela conta que foi muito devido ao marido que tinha ciúmes, ficava implicando com ela, e ela não conseguiu lidar com essa situação e acabou fracassando, né, na tarefa. Depois vimos outra mulher, outro espírito feminino, falando sobre a sua irritação diante da indiferença dos familiares, né? Familiares que não se interessavam pela doutrina, não a acompanhavam no trabalho, não a apoiavam nessa tarefa, e ela acabou se irritando com esses familiares e também desperdiçando a oportunidade de triunfar, né? De realizar um bom trabalho. E depois vimos ainda um outro espírito também feminino que não suportava parecer contrário no sentido de crença, né? Pessoas que não aceitavam a sua crença, colocavam ali posturas que ela não aceitava de religiosidade. Então, nós vemos aqui nesses últimos depoimentos desse capítulo que o problema maior, amigos, nesses que fracassaram, não era exatamente a pessoa, né? Não era exatamente o marido, nem aquelas pessoas que ali estavam à volta de quem errou, mas o maior problema estava com aquele tarefeiro que não soube lidar com as situações de desafio, de problemas, né, que enfrentava. Então, aquela pessoa que não soube lidar com a condição desafiadora, poderemos assim dizer, né? Então, esse é um grande problema, amigos, que é uma, vamos dizer assim, é um alerta, né, para todos nós que temos alguma tarefa na casa espírita, uma tarefa espiritual, todos nós que pensemos nisso, que muitas vezes o problema não está exatamente lá na casa espírita. Muitas vezes o problema está dentro do próprio lar, da convivência, como que a gente encara os familiares que não concordam conosco, que de alguma forma não nos apoiam, ou até pelo contrário, nos perturbam, né? Como foi o caso do marido, que tinha muito ciúme da esposa. Então a gente precisaria estar bem alerta com relação a tudo isso, para não desperdiçarmos, né, a oportunidade do trabalho para que seja realizado com êxito. Tudo bem? Aí nós vamos dar sequência, então. Eu fiz só esse pequeno resumo aí, né, do que foi falado nesse capítulo 9, tá legal? Vejo aqui quantas amigas foram chegando no Facebook, muito bem-vindos, uma alegria, muita paz a todos, muito bom, viu? Muito feliz com a presença de todos vocês aqui para mais esse estudo. E dando sequência, então, nós paramos lá no item que diz assim: nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Então, né, um outro grupo ali de senhoras conversando e perguntam, né, a essa Ernestina qual foi a causa do seu fracasso. E vejam que interessante, amigos, o que ela vai responder. Ela disse assim: apenas o medo, minha amiga. Fracassou por causa do medo. Vamos ver bem como seria isso. Explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal.
Então, era uma pessoa, né, muito com medo exagerado, certo? Medo de tudo e de todos. Tipo aquela pessoa desconfiada, aquela pessoa que não acredita nos outros, fica sempre imaginando um problema. Então vejam, né, como isso aqui já é algo, é um desequilíbrio, né, amigos? Porque nós sabemos que o medo é algo assim que dosado, né, ele é útil. A gente não precisa também não ter medo de nada, que a gente acaba sendo negligente, né? Às vezes a gente se expõe a algum perigo, se a gente não tiver nenhum medo. Então, o medo dosado dentro do limite, ele tem a sua utilidade, para que a gente não cometa, né, atos que a gente se arrependa depois, né, que a gente seja negligente, certo? Então, um certo receio, um certo cuidado é saudável, né, é salutar. Mas o medo exagerado acaba gerando problemas, como aconteceu com essa Ernestina. E ela vai explicar. Aí a amiga disse assim, mas como tudo isso impressiona, você foi muitíssimo preparada, né? Falando para a Ernestina. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras, ou seja, essa Ernestina, enquanto se preparava no mundo espiritual para vir à reencarnação, ela era como uma referência para as outras amigas. Ela sempre se conduzia ali de uma forma louvável, né? Era reconhecida, ela está dizendo aqui, que as instrutoras confiavam muito no concurso dela, quer dizer, ela estava muito bem vista para uma boa realização da tarefa. Então a amiga está surpresa de perceber que ela fracassou porque ela era uma grande esperança, né, daquele grupo para realizar um bom trabalho. Então, a Inês Davanzo aqui dizendo também dos medos, né? Então, Inês, a gente até falou isso uma outra vez, né? A gente precisa tentar ter um controle aí dos medos, né? Porque às vezes a gente acaba exagerando, né, e sofrendo as consequências disso. Olá, a Thaís veio aqui para o Face, né, Thaís? Legal. Então, pessoal, o Insta parece que realmente está oscilando muito. Eu estou até preocupado com essa transmissão. Quase todas as vezes o pessoal reclama que no Insta não fica muito estável, né? Acaba perdendo, desconectando. Eu estou até pensando em passar a transmitir no YouTube ao invés do Insta. Estou pensando aí ver o que eu resolvo. Porque, afinal de contas, no Insta ficam poucas pessoas também, né? A maioria vem aqui para o Facebook. Como eu tenho 2 aparelhos, eu estou pensando em transmitir pelo YouTube. Não sei, vocês aí do Insta, né, que acompanham mais frequentemente, se puderem me dar um retorno, se for pelo YouTube também poderia ser. Eu estou pensando em fazer essa alteração, porque o Insta anda muito instável, né? Não tem dado problemas aí de conexão. Bom, mas vamos seguindo. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Aí diz assim, sim, minha querida Benita, que era o nome da amiga, né? Suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Ou seja, a hora que a amiga lembrava ela disso, daquele tempo que elas prepararam-se no mundo espiritual para a reencarnação, ela está dizendo, nas suas lembranças dessa época, me fazem sentir mais ainda o meu fracasso. Tipo assim, ela reconhecia, né, que ela tinha tudo para realizar uma boa tarefa. Ela estava, né, muito bem preparada, era um destaque da turma ali, dos que estavam, né, dos aprendizes, e ela, quando fracassou, então percebe que o seu erro foi grande no caso, né?
Aí ela diz ainda: entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. Então, ela está reconhecendo aqui um problema sério que ela teve, falta de vigilância, né? De estar atenta, de se cuidar mais para que a tarefa não ficasse comprometida. Aquela recomendação do Cristo, né? Vigiai e orai. Nós muitas vezes descuidamos disso. Esse vigiar e orar, amigos, é em todos os sentidos, né? Em todos os momentos da vida, a gente devia estar atentos, observando, nos observando e observando também a nossa volta, a situação, as circunstâncias com quem estamos, né, lidando, para que a gente saiba como agir da melhor forma, e além da vigilância, né, estejamos também em prece, em oração, para que a gente consiga a sintonia com os bons amigos espirituais, né? Então, o pessoal dizendo aqui que prefere o Face, né? Realmente, né, até para mandar aqui os comentários, né, fica mais fácil a interação, né? Mas é que tem algumas pessoas que usam apenas o Insta, né? Isso que fica mais difícil. Então, a Inês Davanzo coloca uma pergunta aqui: como saber se encarnamos com alguma tarefa definida? Na verdade, né, Inês, não dá para a gente ter uma clareza, né, a princípio. Tipo assim, logo que você chega para a reencarnação, às vezes não dá para perceber nitidamente uma tarefa. Mas, Inês, o ideal que seria que a gente se mantivesse sempre buscando, né, o aprendizado, a sintonia com os bons espíritos, a oração, frequentando a casa espírita. Se a gente estiver nessa boa ligação com os espíritos amigos, as coisas vão, né, se desenhando, vai surgindo uma inspiração, as coisas vão se ajeitando. A gente pensa que não, mas muitas vezes os amigos espirituais vão nos conduzindo. Então, de repente, surge ali uma oportunidade na casa espírita, a gente começa a gostar daquela tarefa, de repente surge outra, ou então nos conferem mais alguma responsabilidade. As coisas vão caminhando, né? Desde que nós estejamos abertos para isso. Eu estou falando no sentido, primeiro, né, de uma tarefa na casa espírita. Mas todos nós, né, se a gente analisar, temos tarefas no próprio lar também, né? Com a família, para trabalhar os bons relacionamentos. E uma tarefa, amigos, que nós temos, todos temos, com certeza, é da nossa própria melhoria moral, a reforma íntima. Então, essa já é uma tarefa que todos nós trazemos. É que, além dela, poderemos trazer outras, né? Uma mediunidade, um trabalho na casa espírita, né? Qualquer outra, um trabalho junto no lar mesmo, uma tarefa maior ali, cuidar de um familiar, dar uma atenção maior. Então, assim, nós temos várias tarefas, né, que nos propusemos antes da reencarnação. Basta que a gente esteja atentos, né, tentando observar com uma sintonia com o alto, certo? A Fátima Baldo está dizendo aqui: no meu caso, eu sentia uma inquietação, depois que realizei minha tarefa, me senti melhor. Então, legal, né? A Fátima, quando reconhece que encontrou ali o seu caminho, né, Fátima? As coisas parecem que se ajeitam, a gente sente que a coisa, né, que acertamos, né, o caminho, está mais ou menos dentro daquilo, né, que nos propusemos. Mas não tem, né, algo assim muito certo. A gente tem que ir seguindo a intuição, o coração. O importante é que a gente procure tentar fazer algo, né, de bom, sempre se colocando à disposição, sempre tentando fazer algo, ser útil ao semelhante, que aí as coisas vão surgir. Legal, Inês, eu que agradeço. Boa pergunta que você fez aqui para a gente pensar. Bom,
Continuando, aí ela continua dizendo assim: não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Olha que duro, né? Ela reconhecendo, assumindo a culpa realmente, porque teve uma preparação grande, como todos os outros, né? Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando o meu raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas, olha agora, desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Olha aí a explicação do medo dela, né? Ela desconfiava de tudo, amigo. Sabe aquela pessoa que tipo um detetive, né, que está atento, querendo enxergar alguma coisa além das aparências? Então ela desconfiou dos desencarnados, dos espíritos que se manifestavam, desconfiava dos trabalhadores da casa espírita, né, dos amigos, dos colegas de trabalho, e desconfiava dela também, né? Então era uma pessoa desequilibrada. A gente tem que ver isso, né? Era um desequilíbrio, uma desarmonia. E até isso afetou, né, o trabalho. Para a gente ver que, às vezes, a gente pensa que o fracasso foi como um dos primeiros casos lá, né? Comercializou a mediunidade. Isso aí é muito claro que é um problema grave, né? Mas muitas vezes são coisas sutis, né? São coisas assim de relacionamento, de atitude, de forma como a gente encara as coisas pequenas que atrapalham a tarefa. Então é muito alertador isso para todos nós que trabalhamos na casa espírita, nos observemos sempre. Será que eu estou agindo com equilíbrio, com harmonia? Será que eu não estou como ela aqui, desconfiando de tudo? Será que eu tenho problemas de relacionamento com a família que pode afetar a minha tarefa? Tudo isso aqui, amigos, são muitos exemplos, né, para cada um de nós. Então, a Lourdes achando estranho, né? Nem nela confiava. Pois é, uma coisa absurda, né? No sentido assim, né, Lourdes? Tipo aquele médium que às vezes não confia na própria mediunidade, né? Isso é até comum, né? O médium às vezes fica pensando: será que é meu? Será que é dos espíritos que eu estou falando? Será que é da minha mente? Então, só que ela tinha isso exageradamente, né? Ela tinha esse descontrole aí. Deixa eu ver, a Loiva está comentando aqui. Por essas e outras é que aceito qualquer tarefa na casa espírita. Já pensou se assumisse compromisso e agora, quando sou chamado ao trabalho, recuso? E cada vez me sinto mais feliz com os trabalhos que venho desenvolvendo na casa. Que legal, né? A Loiva colocando aí algo muito verdadeiro, né? Aceitemos, né, os trabalhos que nos são oferecidos, porque a gente não sabe exatamente, né, aquilo que de repente somos bom para realizar, mas a gente deveria ir aceitando até encontrar algo que seja mais, né, agradável, que a gente se sinta melhor. Eu mesmo, por exemplo, sem querer citar, né, não é vanglória nenhuma, só dizendo algo que aconteceu, eu passei por várias tarefas na casa espírita. Eu já fui, né, comecei lá nas reuniões mediúnicas, na assistência, não tinha mediunidade, só ali vibrando, né? Depois recebi o convite para o diálogo na reunião mediúnica, fiz por um bom tempo. Trabalhei como evangelizador diante de outro convite. Fui para grupos de estudo, acabei trabalhando ali na coordenação de grupos de estudos. Depois, agora mais recentemente, me dedicando às palestras, né, com a divulgação. Então, a gente vai, né, abraçando uma tarefa aqui, outra ali, e eu percebi que em cada momento eu me sentia bem naquela tarefa. Só que eu fui, tipo, né, experienciando outras tarefas e davam um enfoque maior para cada momento, né, da minha vida. Hoje, por exemplo, eu estou mais voltado aí para a divulgação, né, para os estudos aqui online, para as palestras.
Então, no momento, me dedico mais a isso, mas já tive outras experiências. Para a gente ter, como a Loiva colocou aqui, né, aproveitar as oportunidades que surgem, certo? Até a gente se encaixar aí naquilo que mais nos agrada. Mais nos agrada e nos sentimos mais úteis, né? Colaborando melhor, certo? Bom, aí diz assim, ela está dizendo ainda, que isso, Edna, obrigado, muito gentil, não, nada disso, estou precisando desenvolver um pouquinho mais, né? A gente vai aproveitando as oportunidades. Aí ela diz, falando ainda, né, sobre a desconfiança dela. Nos estudiosos do plano físico, ou seja, nos amigos ali da casa espírita, enxergava pessoas de má fé. Olha que absurdo, né? Ela, com os amigos ali da casa espírita, né, os estudiosos, aqueles que trabalhavam junto dela, ela ficava achando que, deduzindo, né, que eram pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, né, nos espíritos que trabalhavam ali na casa, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. Olha só, tipo assim, né? Manifestava um espírito deixando uma mensagem como um orientador espiritual, ela desconfiava. Ela achava, não, isso aí é um espírito enganador, um mistificador. Então ela só enxergava nesse sentido, desconfiando de tudo, né? E em mim mesma, né, como a Lourdes estranhou aí, ela diz aqui, receava as tendências nocivas. No sentido assim, imagino, né, que ela percebia, como todos nós percebemos, os probleminhas que a gente tem, né, as imperfeições. Então ela tinha medo daquilo de ruim que ela ainda apresentava, né, na sua personalidade. Então, assim, é a mesma coisa da gente ficar improdutivo diante dos problemas que nós vemos em nós. Lógico, todos nós temos. Se a gente for ficar amedrontado diante dos problemas que vemos em nós, a gente não faz nada, né? Se não me engano, o Chico mesmo disse nesse sentido. Ele falou, se eu fosse esperar as coisas todas funcionarem bem, a perfeição, eu não tinha feito nada. Então a gente precisa, né, reconhecer os problemas que temos, mas procurar fazer, não ficar, né, amedrontados nem desconfiando de tudo. Pois é, né, Luci? Tem muita gente desse jeito, né? Então, a Giovana coloca aqui, provavelmente ela estava sendo obsediada. Pode ser, né? Pode ser até, Giovana, que fosse um problema dela, né, de desconfiança, porque entendamos uma coisa, amigos, a obsessão, ela não surge do nada, certo? Toda vez que a gente ouve falar assim, é um caso de obsessão, tenhamos a certeza que tem uma origem na pessoa, tem um ponto, né, vamos dizer assim, um problema que o espírito vê na pessoa que ele potencializa. Certo, Giovana? Então, bem lembrado pela Giovana, pode ser, né, que os espíritos obsessores potencializavam esse medo dela, ficava uma coisa mais exagerada ainda. Mas não que fosse só de espírito. Era um problema dela que poderia estar sendo agravado, certo? O Rafael Ducati, meu amigo, tudo bem, Rafael? Isso mesmo, Giovana. Ela poderia, por estar em baixa sintonia, né, acabava abrindo aí as brechas, né, para sofrer esse assédio. Bom, deixa eu ver aqui agora. Então, ela relatou aqui os medos todos, né? Aí ela fala uma frase interessante aqui, amigos. Ela diz assim, muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, pelo rigorismo de minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária carregada de aflições inúteis. Olha que interessante isso, né? Muitos amigos achavam, porque ela era tão rigorosa, extremista, desconfiando de tudo, muitos amigos achavam que ela era virtuosa, que era bom ser desse jeito. Porque vejam bem, na doutrina espírita nós aprendemos
o cuidado que a gente precisa ter para não aceitar qualquer comunicação espiritual, né? Que passemos pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso, mas daí a desconfiar de tudo e de todos é um excesso, é um exagero. E alguns amigos, né, que na verdade não eram amigos bons, orientadores, acabaram dando a ela a ideia de que ela era virtuosa agindo assim. Ou seja, praticamente incentivava ela a agir dessa forma, com essa desconfiança, né? Certo? Olha só, a Bianca Brunelli, uma amiga nossa aqui também. Boa noite, Bianca, bem-vinda, viu? Estamos estudando os Mensageiros de André Luiz, tá legal? Capítulo 9. Muito bem-vinda. A Regina Souza também chegando aqui, boa noite, Regina. O Edson está dizendo: eu sou bem desconfiado, não consigo mudar. O problema é que conheço o pessoal da casa espírita fora do ambiente religioso e eles não são tão bonzinhos como mostram lá. Edson. Então, gente, mas isso que o Edson coloca, nós temos que compreender uma coisa. Todos nós temos nossos problemas, né, Edson? A gente não pode esperar a santidade. Então, tem até uma mensagem do Emmanuel que ele fala mais ou menos nesse sentido, que a hora que a gente começa a querer agir de forma melhor, nós começamos a mostrar umas pequenas conquistas, pequenas virtudes, muitos outros já nos cobram a santidade. Então, isso que o Edson coloca é verdadeiro, mas é para a gente pensar que não podemos também exigir demais de nossos amigos, de nossos colegas de trabalho na casa espírita, né? Porque todos nós temos nossas fraquezas e se esperássemos uma condição melhor, não faríamos nada, né? Então, a gente precisa ter a cautela, né, o cuidado, mas não esse rigor extremo que esse espírito aqui está mostrando, né? Isso mesmo, a Loiva lembra uma frase de André Luiz, né? Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. É bem nesse sentido, né? Na hora que a gente já vai se habilitando para a tarefa, a gente surge algo, né? Vão nos confiar alguma coisa, alguma tarefa. Muito legal. E ela fala, né, todavia não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Depois que ela foi reconhecer isso, né? A Bianca está colocando aqui, buscar a nossa mudança e reforma íntima, cada um tem seu tempo. Muito legal, é isso mesmo que a Bianca coloca, gente, muito sério, né? Cada um está numa condição de evolução, numa etapa da jornada evolutiva, nós precisamos compreender isso. Nós nos olhamos, né, uns aos outros e nós não conseguimos perceber, né, pelo menos rapidamente, a condição evolutiva do outro. Nós estamos em espíritos com diversas, vamos dizer assim, idade, né, espiritual. Tem uns que já viveram mais, já aprenderam mais, tem outros mais novos que estão ainda, né, mostrando mais dificuldades para o trabalho, para o relacionamento. Então, isso que a Bianca coloca é muito legal para a gente pensar, né? Cada um tem seu tempo, né? Cada um vai oferecer o máximo que pode. Então, que a gente tenha essa compreensão, né? Para não exigir do outro aquilo que ele ainda não pode dar. Aí, continuando, diz assim, foi uma grande, ela está relatando ainda, né? Esse mesmo espírito aí que fracassou. Foi uma grande infantilidade da sua parte, agora é a outra amiga, né? Foi uma grande infantilidade de sua parte, retrucou a outra. Você olvidou, né? Esqueceu que na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Meus amigos, essa frase aqui é muito importante. Vamos parar um pouquinho nela. A amiga dizendo para ela, né, para esse espírito que relata o seu medo, a sua desconfiança,
Ela disse, né, você esqueceu que na esfera carnal o maior interesse da alma, olha só, gente, prestemos atenção nisso, o maior interesse da alma, nós aqui, se nos perguntasse qual o maior interesse seu aqui encarnado, ela diz, é a realização de algo útil para o bem de todos, amigos. Essa orientação os espíritos repetem muito, várias vezes. Não pode estar, não é algo errado. Tenho uma certeza que isso é muito correto. Aprendamos, amigos. Eu repito isso muito nas palestras que realizo, porque estou aprendendo isso. Eu vejo quanto vemos repetidas vezes nas mensagens espirituais essa orientação. Procurarmos ser úteis ao semelhante, enxergarmos a necessidade do outro. Por quê, meus amigos? Nós temos um grande problema, que é o nosso egoísmo, né? Nós sabemos que os espíritos dizem que o egoísmo e o orgulho são nossos dois maiores problemas. Então, como a gente tem muito egoísmo, a gente volta o olhar para nós mesmos. Nós vivemos, penso, né, que muitos de nós vivemos muito focados apenas nos nossos interesses, nas nossas preocupações. É aquele ditado, né, que diz assim, cada um por si e Deus por todos. A pessoa fica voltada somente com sua preocupação, ainda mais nos dias, né, difíceis da atualidade. Realmente são dias difíceis, desafiadores, mas, amigos, se nós que estamos aqui aprendendo com o Evangelho, com a doutrina espírita, queremos fazer algo de bom, algo de melhor, aprendamos essa lição de vida eterna. Passemos a repensar a nossa vida. Pensemos assim, eu posso fazer algo para o meu semelhante? Não desperdicemos oportunidades. Eu estou dizendo de coisinhas pequenas, simples, não precisa ser missão, não é isso. É lógico que cada um na sua condição, as missões são muito importantes, né? Mas nós, na nossa pequena esfera de ação, dentro do lar que seja, se podemos fazer algo pelo outro, amigos, façamos. Não fiquemos pensando se o outro merece, se o outro é ingrato, se o outro é folgado, quantas pessoas dizem. Se eu posso ajudar, ajudemos das mais diversas formas. Seja ouvindo alguém, seja realizando pequenos favores, seja enviando uma mensagem consoladora, né? Uma ligação, uma visita, uma orientação, oferecendo um livro. São tantas coisinhas, e se pudermos, né, um trabalho na casa espírita, numa ONG, uma atividade assistencial, ou seja, que a nossa vida, amigos, esse é algo essencial, que a nossa vida não seja apenas para cuidar de nós mesmos. Nós precisamos aprender a enxergar o outro. Por que que o lema principal da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação? Para que a gente aprenda a olhar à nossa volta. Caridade não é só dar a cesta básica, dar a sopa, dar um pão, não é só isso. Caridade é enxergar a necessidade do nosso semelhante. Então, amigos, o caminho é esse. Não importa, né, os títulos que a gente consiga, mesmo que a gente seja um profissional excepcional, né? Se a gente não fez nada pelo outro, nós estamos desperdiçando o nosso tempo. A Silvia Guerra está dizendo aqui, às vezes as pessoas dizem, o fulano vive na casa espírita e faz tudo errado. Eu respondo, se não estivesse, seria muito pior. É verdade, né? Porque a casa espírita é escola de aprendizado e cada um aprende a seu tempo. Bem verdade isso, muito legal, viu, Silvia? É justamente, né, aí que mais precisa, né? Quem ainda tem seus problemas, é aí que nós precisamos mais, né, da contribuição da nossa religião, qualquer que seja ela. A Giovana coloca aqui, qual a melhor obra para fazer o Evangelho no lar?
Ah, Giovana, não tem assim, né, um livro melhor, né? Eu aconselharia você a usar, de preferência, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se você quiser seguir na sequência. Se não, Giovana, um livro sempre de mensagens edificantes, é lógico, né? Aquela coleção do Emmanuel, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, apesar que são lições um pouco difíceis, né? Mas uma boa referência também. Tem um outro livro muito bom chamado Jesus no Lar, historinhas que são contadas, né? Então, tudo isso aí contribui muito. Obrigado, Bianca, legal. A Mônica Rovigatti, tudo bem, Mônica? A Mônica coloca aqui, dando uma marmita que seja para quem tem fome, ao invés de ficar discutindo de quem é o problema. Que legal, né? Muito bom. Porque às vezes a gente tem manias, como a Mônica lembra, né? Às vezes a gente tem um problema sério de ficar querendo encontrar o culpado, né? Quem foi que errou? De quem é a culpa? Então a Mônica lembra muito bem, né? Façamos a nossa parte, não procuremos culpados, né? Nos sintamos responsáveis e se podemos fazer algo, façamos, né? Legal, então, Edson confirmando, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e também o Pão Nosso. Então, acabei falando isso também, né, Edson? Que mais aqui? A Matilde Porto colocando, às vezes a caridade é um simples e afetuoso abraço em um momento difícil. Bonito, viu, Matilde? Muito bonito, né? Às vezes pensa que é tanta coisa, um abraço na hora certa, que a pessoa está carente ali, pode renovar a vida da pessoa, né? Muito legal. Oi, Rose, tudo bem, Rose? Bem-vinda. Continuando aqui, então, aí diz assim, nesse sentido, né, de que o objetivo maior da vida é ser útil, ela vai dizer assim, a amiga, né? Nesse mistério, quer dizer, nesse assunto, né, nessa questão, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, ironias da ignorância através da insensatez, sugestões inferiores de nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. Olha só que interessante. Porque a amiga disse que ela sofreu, né? Porque ela desconfiava de tudo, de todos, ela exigia demais, então a situação ali para ela ficou difícil, diante de coisas que ela via como problema. E essa amiga está lembrando, né, que se nós chegamos aqui na Terra para realizar uma tarefa no bem, para ser útil, para ser, né, um trabalhador de Jesus, mesmo minimamente, então nós temos que pensar que enfrentaremos situações adversas. Isso é importantíssimo a gente ter a consciência. Ela está dizendo aqui o assédio de elementos contrários. Né? A gente vai entender que nem sempre tudo vai estar às mil maravilhas. Para realizar um trabalho, não vai ser tudo tranquilo, vai ter problema, vai ter dificuldades, né? Ela coloca ainda ironias da ignorância, ataques da insensatez, né? E sugestões de nossa própria animalidade. Quer dizer, são vários problemas dos outros, nossos, que vamos enfrentar. Se a gente não tiver habilidade para lidar com essas questões, a gente acaba fracassando, né? O Edson comentou aqui, os comentários de hoje estão despertadores. Pois é, eu também estou sentindo, né? Que está provocando na gente boas reflexões, né? Bom, aí diz assim, oi, Lucia Helena, Sintra, boa noite, viu? Aí ela diz assim, são circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa própria melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Olha que legal, né? Então a amiga está concluindo com ela que a gente não vem aqui para a Terra para um descanso, para fazer o trabalho com facilidade, falar, está tudo tranquilo, que bom esse trabalho.
não tenho dor de cabeça nenhuma, dá tudo certo, não tem nenhum problema. Ela está dizendo, nós viemos para lutar pela nossa própria melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito, ou seja, apesar dos problemas, nós precisamos prosseguir, né? E Jesus sempre disse isso. Seguir com Jesus não é fácil, é caminho difícil, é entre as pedras e os espinhos, né? Não esperemos só facilidade para que a gente faça algo. Se a gente não tiver essa consciência, amigos, a gente não realiza. Sabe aquela pessoa que começa a ir na casa espírita, por exemplo, um médium, né? Mas certo dia chove, hoje eu não vou porque chove. No outro dia não vai porque tem dor de cabeça. No outro dia porque o familiar ali atritou. Se a gente for analisar cada probleminha, a gente não faz nada. Nós precisamos do quê? Disciplina. O que o Emmanuel pediu para o Chico? Né? 3 coisas, só disciplina. Então, amigos, disciplina é essencial no trabalho, certo? O Ailton está dizendo, na casa espírita precisa haver harmonia, as trevas estão de olho para tumultuar. E é verdade, esse alerta que o Ailton faz, saibamos que nós somos muitas vezes vigiados, né, pelos irmãos que ainda estão em trevas, aqueles que não querem o nosso progresso espiritual. Então, por isso que surgem problemas muitas vezes, decorrentes de influência desses irmãos ainda, presos ao mal, que querem nos atrapalhar na tarefa. Se a gente não tiver a disposição, a firmeza de propósito, a gente não realiza, né? A Bianca está dizendo, verdade, quando comecei a trabalhar no centro espírita, peguei Covid, influenza, crise de asma, puxa vida, mas persisti e me encontrei no trabalho, preenche meu coração. Que depoimento legal, né? Isso, né? Apesar de tantos problemas, a nossa amiga Bianca perseverou, né? Era motivo para dizer, né? Vou sair, estou fora, né? Não dá mais, mas persevera, né? Acima de tudo. A nossa amiga Silvia aqui, hoje está bom que tem vários comentários, né? O assunto deu bastante gancho aí, né? Para a nossa reflexão. A Silvia está dizendo, um senhor durante muito tempo chegava na casa espírita à tarde, completamente alcoolizado, assistia a palestra, tomava passe, e alguns trabalhadores questionavam isso, mas um mentor, quando ele desencarnou, nos disse que não tínhamos ideia do auxílio que ele recebeu. Olha que legal isso, hein? Que a Silvia coloca. Às vezes, nós temos, né, essa visão apenas de ver o mal do outro, né, e achar que ele não merece estar na casa espírita, por causa do vício, né? Mas vejam que ele foi beneficiado e muito pelas oportunidades que teve de estar ali, contribuiu muito para ele. É não julgar, né? Isso aqui é quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, né? A Heloísa Helena aqui também, olhando, ajudar sem olhar a quem, né? Em nome de Jesus, todos nós somos imperfeitos. É isso mesmo. Ajudar sem olhar a quem. A Joana Scarpellini, tudo bem, Joana? Boa noite. Dizendo aqui, estudo em grupo é maravilhoso, cada comentário um aprendizado e nosso orientador, de forma simples e fácil, de fácil entendimento, nos leva a reflexões que facilitam nossa caminhada diária. Obrigado, Joana, que bom, é isso mesmo, né? Estudarmos em conjunto aqui com essa participação gostosa, né? Fica muito mais, a contribuição é muito maior, né? A Mônica dizendo, no começo a gente vai na casa espírita por disciplina e perseverança, depois por prazer. Que legal, né? Começa ali meio forçado, né? Meio ali que na marra, vamos dizer, e depois a gente passa a amar, né, o trabalho, a ter esse prazer, essa alegria. Celinha Lombardo também, saudade também. Saudade da Joana, do nosso grupinho, né, Celinha? E aí Iracema comentando, provavelmente esse senhor fazia esforço para vir na casa espírita pelas influências devido ao vício. Bem colocado. O senhor que foi citado, né, para vencer as influências e chegar ali, né, quanto que ele deve ter se esforçado. Isso mesmo, a Zaida lembrando Jesus, né, os enfermos é que precisam de médico. É isso mesmo.
Mas vamos ver se a gente continua aqui para terminar o capítulo. Aí diz assim: compreendo agora, aí voltou a palavra, né, para aquela mulher que tinha os medos exagerados. Compreendo agora, disse a outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Então, ela reconhecendo, né, que o receio da mistificação. Lembra que nós comentamos já. É lógico que a gente precisa ter o cuidado com possíveis mistificações. Ou seja, bom senso de não aceitar qualquer coisa. Porque, amigos, vejam, são dois extremos. Tem as pessoas como essa aqui, medrosas, que descartam tudo, não confiam em nada. E tem no outro lado as pessoas que aceitam tudo, não desconfiam de nada. São dois extremos perigosos. Nós precisamos ficar no meio. A gente nem precisa descartar tudo, nem aceitar tudo. Recebeu uma mensagem? Analisa. Leia a mensagem, se foi falada, pensa sobre ela. O que o Espírito disse? Não é porque, amigos, isso é um alerta que aproveitando o gancho. Tem muitos espíritas mal preparados, que não estudaram bem a doutrina, que dizem assim, o mentor falou, e aí é lei, né? O mentor falou, o mentor orientou. Mas, amigos, quem garante que foi o mentor? A gente não pode também confiar, né, absolutamente nas comunicações espirituais. Nós precisamos ter o que Kardec tinha de sobra, né? O bom senso, o critério, a análise. Kardec, se ele não entendia, ele questionava. E os espíritos nos dizem que os espíritos elevados não se importam que nós perguntemos, que nós os questionemos. Porque se o espírito ficar irritado de você dizer assim, eu não entendi, você pode explicar melhor? Ou eu não concordo com esse ponto. Se o espírito se irritar, ele mostra que ele não é espírito elevado. Porque os espíritos realmente mais elevados têm paciência conosco, aceitam nos explicar caso tenha ficado alguma dúvida, certo? Aí, continuando, diz assim, minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Olha que legal que ela diz agora. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Olha que trocadilho que ela fez. Sério, né? A gente tem, muitas vezes, medo das mistificações e nós mesmos poderemos mistificar os serviços do Cristo. Ou seja, com a nossa ação imprudente, a gente acaba perturbando, né, mistificando o serviço de Jesus, que poderiam ser muito bem realizados. Aí vem o André Luiz, né? Eu ouvia a palestra com interesse crescente, diz o André Luiz. Mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. O capítulo aqui é recheado, né? Ele vai ver agora outra conversa ali, outro aprendizado. Aí ele explica, né? Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Então, André Luiz quer dizer assim, né? Ele estava querendo ser uma pessoa de boa convivência com todos ali, mas ele estava muito interessado, naquele momento, em ouvir, né, as declarações, as falas ali daqueles companheiros, porque era aprendizado. A gente aprende, né, com o erro dos outros também. É também uma forma de aprendizado. Aí ele diz ainda, aí ele começa a ouvir aqui um outro amigo, né? O amigo diz assim, reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, ou seja, umbral, mas aguardo novos recursos da providência. Então, outro amigo ali reconhecendo a falência espiritual, mas confiantes, novos recursos da providência. Aqui, amigos,
algo que todos nós sabemos, mas não custa reforçar, né? Bendita reencarnação. Porque se não fosse a reencarnação, olha quantas coisas que nós estamos vendo de erros que ficariam perturbando os espíritos por quanto tempo, se fosse uma existência apenas, né? Então, bendita a reencarnação que volta e volta quantas vezes se fizerem necessárias para que a gente encontre a paz de consciência, desenvolva uma melhor, realize uma melhor tarefa, né, na próxima reencarnação e nos libertemos da culpa, nos libertemos das aflições, né, que nos perturbam diante dos erros do passado. Aí diz assim: faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro, né? Faltou orientação? Você não foi bem preparado para ter fracassado, né? Aí ele disse: explico-me. Esclareceu o primeiro: faltou-me o amparo da esposa. Olha que legal, né? Cada depoimento com uma situação diferente. Aquela mulher reclamou do marido, o marido atrapalhou. Agora, esse aqui, esse homem, está dizendo que faltou o amparo da esposa. Ele vai explicar. Enquanto a tive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Vamos explicar aqui um detalhe. Então ele está dizendo que enquanto ele esteve com a esposa, porque ela desencarnou depois, ele vai dizer, enquanto a esposa estava com ele é como se ele sentisse nela todo o amparo, né? A força. Ali ela dava, é como se ela renovasse as forças dele. Porque ele está dizendo assim, ela compensava-me de todo o gasto de energia mediúnica. Vamos só fazer uma observação rápida, né? Porque o médium, na verdade, ele tem um certo desgaste, né, na tarefa mediúnica. Depende, né, do tipo de mediunidade. Por exemplo, só para ter uma ideia, aquele que hoje em dia já nem tem mais, né? Mas aquela mediunidade de efeitos físicos, de materialização, o médium que fornecia o ectoplasma chegava a perder peso, né? Muitos quilos até às vezes. Então, a mediunidade pode realmente causar um certo desgaste, né? Um gasto de energia. Mas é lógico, amigos, que ninguém fica no prejuízo. Os bons espíritos ali renovam essas forças, a pessoa mesma, sentindo a alegria de ter sido útil, ela já se renova, ela já se refaz. Então, assim, o médium, a mediunidade, no momento do trabalho, pode haver, sim, um gasto, né? Como ele está dizendo aqui. Mas é lógico que ninguém fica no prejuízo. Vai ter muito mais compensações do que prejuízo. Mas ele está alegando que a esposa, como que compensava, né, para ele esse certo desgaste que ele tinha. Aí ele diz assim: minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Então, ele reconhecendo depois, né, que enquanto ele estava com ela, estava tudo bom. Ele trabalhava bem, realizava a tarefa, mas depois, sentindo a falta dela, ele acabou se perdendo um pouco. Ele ficou deficitário, né, na realização do trabalho, como que justificando, né, que a falta dela atrapalhou o trabalho dele. E aí ele reconhece depois: o bom servo deve estar preparado em qualquer circunstância. Aquilo que já falamos um pouco. O trabalhador fiel, o trabalhador consciente, apesar dos problemas que lhe rodeiam, apesar das circunstâncias, né, do contexto de vida, deve realizar o seu melhor. Não é ficar justificando isso ou aquilo para não realizar o trabalho. Aí ele diz, o Ailton está dizendo aqui, né, acho que não dá para viver na expectativa do outro, a nossa tarefa o outro não faz. É isso mesmo, né?
Não fiquemos esperando do outro a contribuição para a nossa realização. Muito bem colocado pelo Ailton aqui, né? Aí diz assim: não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Então ele não teve essa resignação, essa coragem, essa disposição. Ele devia pensar assim: bom, minha companheira partiu, vai fazer falta, né? Mas ele devia pensar: se o alto, né, determinou que assim fosse, o que seria fazer a vontade do Pai? É se adaptar a novo padrão de vida. Agora eu estou sozinho, vou continuar focado. Posso sentir a ausência dela, né? Sentir ali uma dificuldade maior, mas eu vou encontrar forças para continuar realizando. Esse deveria ser o pensamento do bom servo, né? Aí ele diz: quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio. E erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. Então o que ele fez? Como ele sentia que a esposa era um porto seguro, o amparo para a sua realização do trabalho espiritual, ele pensou: vou encontrar outra, né? Quem sabe a outra companheira também me ajude a realizar esse trabalho. Mas aí ele diz que foi um problema, porque ele explica: extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais, de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas, e tendo começado bem, acabei mal. Olha como que ele se perdeu, gente. Vejam que ele vinha realizando bem o trabalho. Isso é importante, porque muitos dos outros já erraram de princípio. Esse aqui estava acertando. Enquanto a companheira estava com ele, ele caminhava bem. Mas quem sabe, amigos, a desencarnação dela era justamente para fortalecê-lo, né? Para desenvolver outras possibilidades maiores. Aprender a conduzir-se independentemente da contribuição do outro. Então, poderia ser para um aprendizado maior da parte dele. E o que ele fez? Procurou outra. Quando ele casou-se com a outra esposa tinha, né, condição inferior de elevação espiritual, ligada a entidades perversas, e acabou ali conduzindo, né, a vida dele, encaminhando ele para, né, questões aqui dos desequilíbrios do sexo, perversões sexuais, e aí a tarefa foi por água abaixo, né? Vejam como que foi o erro dele. Coisas, amigos, eu estou chamando a atenção sempre disso, são coisas pequenas às vezes, a gente nem percebe. Cada um teve seu probleminha, né, com o marido, com a esposa, com o familiar, com alguma outra pessoa do relacionamento, coisas que a gente não pensa que é um problema sério, e contribuía para levar ao fracasso, né, da tarefa. Aí ele, finalizando aqui, diz assim: meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça a minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil, sem a companheira bem amada. Ou seja, ele já estava esperando, né, voltar, mas queria de novo a presença dela. É como se ele não tivesse aprendido a realizar por si só, né? Eu não estou querendo dizer que a gente deva viver sozinho, né? Não estou querendo defender a ideia que não precisemos uns dos outros. Mas aqui passa a ideia de que não podemos depender muito do outro, né? É lógico que a contribuição do outro sempre é útil, alguém que nos apoia, alguém que nos incentiva, que nos dá condições para realizar o trabalho, é muito bom, né? Um companheiro, uma companheira, um amigo, um filho, um irmão, muito válido. Mas desde que nós não fiquemos muito dependentes da pessoa,
porque se não falta ela, a gente não realiza. Tornara-se a palestra sumamente interessante, desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou minha atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. E aí nós vamos na próxima semana para o próximo capítulo, a experiência de Joel. Vem um outro caso muito interessante, viu, amigos? A experiência de Joel é muito legal. Aqueles que puderem, né, estar conosco a próxima semana. Aproveitando, já lembrando, nós vamos fazer no domingo. Obrigado, Bianca. Gostou aqui do nosso estudo? Se você gostou e puder, Bianca, venha sempre, volta aqui conosco. Gostei da sua participação também, viu? Muito obrigado. Então, no próximo estudo, amigos, que nós fazemos sempre às segundas, né? Vou precisar realizá-lo no domingo próximo, porque na segunda eu tenho um compromisso de palestra presencial, tá? E preciso, então, levar o estudo para o domingo. Me perdoe aí, às vezes, essas alterações de data, né? Mas para a gente ajustar aí para conseguir atender também os convites das palestras que surgem, tá legal? A Edna Markovic dizendo aqui, imagina nós, quantos erros cometemos sem cumprir o nosso planejamento. Pois é, né, Edna? A gente vai vendo com esses depoimentos que a gente vai se encaixando aqui e ali, né? Percebendo que nós temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, né? As nossas limitações. Mas eu acho que esse aprendizado aqui é muito bom para a gente ficar mais alerta. Às vezes a gente pode sofrer uma situação semelhante a essa que a gente está vendo aqui. De repente é um familiar problema, de repente é uma outra situação que a gente percebeu aqui, relatado nos capítulos anteriores também. Então, isso aqui é tudo muito alertador, né? Para que a gente consiga se conduzir melhor aí na tarefa. Tá legal? Obrigado, Débora. Muito obrigado pela presença. Agradeço a todos vocês que estiveram, quantos amigos e amigas aqui no Face, que maravilha. É muito bom perceber, né, o interesse, eu digo sempre isso, eu fico admirado de perceber o interesse de vocês perseverarem, né, nos estudos, sempre aqui conosco e com tantos outros amigos que divulgam, né, a doutrina. Maravilha, né, esse interesse de vocês. Olha que legal, a Mônica está lembrando uma coisa interessante aqui, ser completista, né? A Mônica está lembrando um termo usado por André Luiz na sua obra, que ele fala daqueles completistas, que a Mônica lembra, que são raros, ele diz, né, Mônica? Completista seria aquela pessoa, aquele espírito que encarna na Terra e vem tão focado para a tarefa que ele realiza tudo que está ali ao alcance, né? Aquele espírito que não desperdiça oportunidades, faz o seu melhor, faz tudo que está ao alcance, é útil, serve ao semelhante, estuda, aprende, se dedica. Esses aí que são raros, né, são recebidos com festa quando desencarnam. Por isso que a Mônica coloca lá, né, sonho de consumo, se não me engano, que rodou aqui, né, sonho de consumo bem distante. A Mônica ainda coloca bem distante, né? Não, vamos ser mais, né, Mônica? Às vezes está próximo aí, a gente está tentando, né? Gente, que legal, viu? Muito obrigado aí pelas mensagens tão fraternas. Estou vendo aqui quantos comentários aí que eu nem vou ler todos, mas estou sentindo a vibração de vocês, o carinho, né? Essa bondade. Que legal, Bianca. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Quantos amigos aqui. Nossa, que alegria, viu? Só posso desejar a todos vocês uma noite de muita paz, de muita luz, que vocês perseverem nesse caminho de renovação, de aprendizado, né? De seguir com Jesus, de estudo dessa doutrina, do Evangelho. Nossa gratidão aos bons espíritos amigos que nos acompanharam mais esta noite. Nossa gratidão ao Mestre e amigo, nosso irmão Jesus de todas as horas, que nos ampare sempre, que nos fortaleça para as lutas de cada dia, para que a gente consiga, amigos, realizar o nosso melhor.
Olha, eu vou destacar aqui um ponto-chave que nós estudamos hoje. Eu quero destacar isso porque, amigos, isso é lição de vida eterna. Aquele momento que nós lemos que disse que a nossa tarefa primordial na encarnação é ser útil ao semelhante. Gravem isso, amigos. Gravem isso e busquem isso. Em qualquer lugar, no trabalho, em casa, na convivência social, na casa espírita, surgiu a oportunidade de ser útil, agarre a oportunidade. Faça o bem, sem olhar a quem, como foi dito aqui, né? Façamos o bem, o nosso melhor. Não importa se o outro é ingrato, não importa se o outro não merece, nós queremos fazer o melhor. Porque a gente vai desenvolver com isso amor, mais amor em nós. Esse é o caminho da nossa renovação, da nossa redenção. Muito obrigado, muita paz a todos, Deus nos abençoe sempre, que os bons espíritos possam fluidificar as nossas águas. Fica aí o convite também para o próximo encontro, quarta-feira, né, aqueles que quiserem, que estudam o Evangelho de Mateus conosco. Quarta-feira, então, 20 horas, aqui também, na minha rede social, no Face e Insta, né? Aqueles que quiserem, quarta-feira, então, o Evangelho de Mateus, e domingo, tá? Domingo próximo, mais um capítulo aqui dos Mensageiros. Legal? Abração, meus amigos. Muito obrigado, viu? Fiquem com Deus.